Buenas, meu povo! Que alegria estar aqui. Muito legal mesmo. O vídeo de hoje, ele tem uma convidada pra lá de especial. Doutora Viviane Albuquerque. Advogada de imigração. Trabalha com advocacia já faz alguns anos. Vocês vão ver no vídeo ali. Conversa bem legal, mas uma conversa bem sucinta. Ela ficou um pouco curta devido a alguns problemas que eu tive no dia. E a partir disso eu preciso fazer um ajuste com a agenda dela de novo, para a gente estender alguns desses assuntos que ela tocou. A gente falou bastante sobre imigração e alguns erros que nós imigrantes a gente acaba fazendo e deixando passar. Bem como a gente falou algumas coisas bem amplas, tá? Mas sobre imigração também. Por favor, tudo o que vocês tiverem dúvidas relacionado ao tema, comentem. Deixem ali um recadinho no YouTube, as mensagens. Quem tem meu WhatsApp, me manda no WhatsApp. Quem tem meu contato no Instagram, pode mandar no Instagram. Por quê? Como a gente fez uma conversa muito rápida, mas muito produtiva, ela se colocou à disposição para a gente dar continuidade em alguma coisa que ficou meio vaga. Então, assim, deixa ali se tu quer aprofundar o assunto. Ela é muito técnica, ela já deu algumas entrevistas em algumas rádios. Então, assim, ela tem muito assunto para trabalhar conosco. Então, assim, deixa ali, se tu ficaste com alguma dúvida, se tu quiseres aprofundar alguma coisa, pode deixar nos comentários que serão lidos automaticamente. Eu faço um novo agendamento para a gente conseguir trocar essa ideia com ela, tá bom? Aproveite o vídeo, o formato ficou um pouco diferente, mas foi excepcional, devido a algumas coisas que eu tive que adaptar no dia, mas gostaria de agradecer de novo a doutora Viviane Albuquerque. Muito sucesso a ela, muita saúde a ela, e a gente segue aqui para as próximas datas, conforme as manifestações de vocês. Aproveitem o vídeo e até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí para quem nos acompanha. E hoje presença ilustre. E maravilha. Galera, estamos com doutora Viviane Albuquerque, advogada que está morando em Montreal, Quebec, Canadá, para nos dar aí informações, dicas e tudo que a gente precisar relacionado a principalmente imigração e algo mais que a gente tenha dúvida no decorrer do papo. Hoje a nossa conversa vai ser um pouco mais curta, né? Mas com certeza, conforme as semanas forem passando, as dúvidas forem aparecendo, a gente pode aí ter uma parte 2, parte 3, parte 4 aí, conforme as exigências das questões, bem como a disponibilidade da agenda da doutora Viviane. A partir disso, doutora Viviane, muito obrigado por estar gravando conosco aqui, estar passando esse tempinho, disponibilizando a tua agenda, que eu sei que não é tão fácil administrar a nossa rotina. Então, bom dia, se apresente para nós, por gentileza, e é isso aí, bom dia. Bom dia, Evandro, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Viviane Albuquerque, eu sou advogada de imigração. Faz mais de 17 anos que eu estou no Canadá, Evandro, muito mais tempo que eu saí do Brasil. Eu me formei na Concórdia, em Montreal, me formei na McGill e me formei na Universidade de Toronto. Então, toda a minha formação acadêmica, pós-secundária, de graduação foi aqui no Canadá. Eu sou advogada faz mais de 6 anos aqui no Canadá, e sou advogada em Quebec, sou advogada em Ontário e também sou advogada em Nova York. Então, a gente chama a Tríplice Aliança, porque cobre os 3 estados e províncias, né, aqui do lado leste. Eu comecei trabalhando, Evandro, eu já fiz muita coisa nessa vida, já trabalhei muito em outros lugares, já fiz estágio em Hong Kong, trabalhei na África durante um verão, já voltei para o Brasil durante um curto tempo, mas eu trabalhei a minha vida de advogada, minha carreira de advogada aqui no Canadá, trabalhando com direito corporativo. Então, fiz muito direito empresarial, trabalhei para as grandes empresas canadenses com transações e fusões, aquisições com as grandes empresas canadenses. E depois de um tempo,
eu percebi que eu gostava muito do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu sentia falta do calor humano, sentia falta de realmente fazer uma diferença nas vidas das pessoas, porque a gente trabalhava horas, horas, muito, e no final tinha uma transação que era aceita, um valor comercial grande, mas não sentia que tinha aquele impacto muito grande na vida das pessoas, né? E por Sim. isso eu resolvi fazer imigração. Foi algo que eu não queria no começo. Durante a faculdade de Direito, na McGill e em Toronto, eu fugia de imigração, tinha medo daquela associação, né, de imigrante fazendo imigração, eu não queria. Eu falei, ai, gente, eu quero mais. E depois eu voltei para a imigração, porque não só tinha uma necessidade de ter profissional bom, qualificado, que fala português nessa área, mas também eu queria ter a vontade de voltar para falar com o público brasileiro, que é algo que eu não tinha muito contato. Apesar de eu falar português, eu não praticava direito em português. E agora estamos aqui, a gente tem um escritório Mobilities, a gente tem 3 advogados no nosso escritório. Eu sou advogada Canadá e Estados Unidos, a gente tem 2 advogados nos Estados Unidos e a gente tem uma equipe também muito boa de suporte. A gente está localizado em Montreal, não sei se você dá para ver aqui atrás o Mont Royal. Olha, Agora deu para ver. Tá verdinho hoje, finalmente. E a gente tem clientes do mundo todo. Assim, eu diria que grande parte, não talvez a maioria dos nossos clientes falam português, mas a gente tem direito a muitos clientes corporativos, empresas que estão trazendo gente para cá. No Canadá todo, eu não sou Quebec. A gente tem uma grande vantagem, que como eu sou advogada em Quebec e nas outras províncias, e nos Estados Unidos, a gente é como se fosse um one-stop shop. As pessoas vêm para cá para qualquer problema na América do Norte. E por isso que a gente é bastante ocupado. O nosso objetivo é servir bem a comunidade brasileira, né? E dar informações. Então, algo que eu sinto falta, que eu tenho notado que não tem muita informação. E deixa eu tirar uma dúvida já de plano, assim. Claro. Que nem vocês acabam focando nessa questão da imigração, pessoa mais física, pessoa jurídica ou física e jurídica? Porque a gente pode ter as duas questões, né? A gente pode ter o imigrante, pessoa física, que vem para cá querer mudar de vida, simplesmente trocar de país e aqui fazer a sua carreira do zero. Sei. E tem também aquele empresário que tem uma empresa no Brasil ou que está pensando em ter uma empresa aqui. Não sei, vocês trabalham dos dois lados ou apenas físico ou apenas jurídico? Ou físico e jurídico? Os dois? A gente trabalha com os dois. Eu diria que o empresário brasileiro ainda está um pouco tímido na questão de imigração. A gente vê empresários dos outros lugares, como da Ásia, principalmente da China e da Índia, eles estão mais confortáveis em fazer um investimento no exterior e expandir o seu negócio no exterior. Tem um programa de permissão de trabalho muito interessante, que é a transferência entre empresas, que você consegue abrir um escritório no exterior, uma filial da sua empresa, então permissão de trabalho, eventualmente consegue mudar, que esse programa é super bem utilizado, assim, é bastante popular com as outras certas nacionalidades. Com brasileiros, ainda tem uma certa... Exato, resistência. Pode ser dos fatores, pode ser a falta de conhecimento desse programa, em fato, ou pode ser que o fato da ainda ter notado que o brasileiro prefere ir para os Estados Unidos para abrir empresa do que para o Canadá. Pode ser. E o que muda, assim, tu que conheces os dois lados da moeda, né? A moeda americana e a moeda canadense. Muda muito? Existe um apoio maior americano ao invés... Não sei. Ótima pergunta. Evandro, eu sempre costumo dizer para os meus clientes que a filosofia de pensamento é diferente da imigração no Canadá e Estados Unidos. O Canadá é mais uma receitinha de bolo. Tem mais discreção no agente de imigração de aceitar ou não do que os Estados Unidos, mas é um caminho só. Assim, claro, tem vários caminhos, mas são limitados. O Canadá é ideal para se você preencher aqueles requisitos que o agente de imigração ou político canadense pensa que é um imigrante ideal. O que é um imigrante ideal? Uma pessoa que faz IT, um curso profissional, que menos de 30 anos, que está começando a vida, casou agora recentemente, tem 1 ou 2 filhos mais novinhos,
está vindo para cá para trabalhar. A gente chama de human capital, para ser um capital humano. Esse é o imigrante ideal para o Canadá. Claro que existem outros programas, mas se você tiver para encher essa categoria, essa receitinha de bolo, você é o ideal. Ok. Os Estados Unidos tem mais programas para pegar o topo do topo, a cereja do bolo. E o programa de imigração é, vamos dizer, trabalhado e editado realmente para essas pessoas. Então, se você for um astronauta, que eu já trabalhei com imigração para astronautas, se você for um astronauta, Evandro, Canadá vai te dar tanta dificuldade para você imigrar, e os Estados Unidos você consegue. Exato. Se você for a Anitta do Brasil e você assim saber cantar, dançar, ser número 1 do mundo, os Estados Unidos é bem mais fácil do que o Canadá. Porque já tem um programa específico. O Canadá você está navegando em águas que não foram ainda navegadas. Entendi. Ele é mais engessado, será? Pode-se dizer assim? Pode ser assim. Tem menos discrição. Os programas são mais rígidos em relação ao que o imigrante tem que ser. Entendi. Então, pode ser uma questão da maturidade do programa, né? O programa de imigração do Canadá é mais cedo, mais recente do que dos Estados Unidos. Entendi. E me diz uma coisa, Silviane, dessa questão do imigrante ao natural, muitos programas foram alterados no longo desses últimos 3, 4 anos, né? Coisas novas aconteceram, outras coisas se atualizaram. E o que tu sente, assim, de dificuldade do imigrante em estar andando nesses processos que vão mudando? Por vezes parece que não existe segurança jurídica, por vezes parece que os processos simplesmente estão lá e não existe um acompanhamento real. Tu liga, é tudo muito arcaico, tem que mandar cartas, tem que esperar correspondência. Isso é natural? O que está mudando? O que pode ser feito diferente hoje para o novo imigrante que pensa em vir? A questão da imigração, Evandro, no Canadá e no mundo todo, é uma questão muito política. Depende do poder e da vontade política. E da vontade política depende de vários fatores, inclusive da vontade da população, do sentimento da população que tem em relação à imigração e da situação econômica. Então, sabendo que não existe estabilidade, vamos dizer assim, na Constituição do Canadá, ou então nos Estados Unidos, em relação aos programas de imigração, deixa a questão de imigração muito volátil à vontade política. Porque a imigração, para que serve no Canadá? Para preencher uma lacuna na mão de obra. Imigração humanitária, a gente está falando da imigração econômica. Existe uma falta de mão de obra, um vácuo, um gap na economia do Canadá, nos Estados Unidos, e a imigração que tem que combater. No momento que a gente se diminuir, tem menos imigração, aumentar, tem mais imigração. Então, essa vontade política depende da economia, tá certo? Por isso que e a cada 4 anos, a cada 5, a cada 2 anos no Canadá, 1 ano, dependendo do parlamento, a gente tem políticos diferentes de um governo diferente. Então, por isso que a imigração sofre muito, porque depende da economia, não é correto, não é algo que está na Constituição, que o governo vai aceitar essa quantidade de imigrantes e tal. Todo ano o governo publica, vamos dizer, um número de imigrantes que vai receber, que o governo vai receber. Essas mudanças de imigração não são novas nos últimos 3 anos, sempre existiram. Nos últimos 15, 18, nos últimos 20 anos. O problema que a gente está tendo agora é a questão da tecnologia, porque tem uma mudança agora, já está sendo publicada, já está sendo aceita, daqui a uma semana tem outra mudança, as coisas, por causa da tecnologia, estão acontecendo mais rápidas. Ok. E por isso... mais visual. Exato, então acontecendo mais rápido, e a gente tem a impressão que está sempre mudando, mas essas mudanças, infelizmente, sempre existiram. Então, o que o imigrante pode fazer para ficar mais estável o seu programa de imigração, porque um programa de imigração não começa, demora 5, 6, 7 anos para a gente concretizar um planejamento de imigração. O que pode fazer? Sempre ter mais opções. Tem a opção A, tem a opção B, tem a opção C de imigração. Então, com um bom planejamento, uma boa estratégia de imigração, a gente consegue proteger o plano de imigração da pessoa que está querendo vir para o Canadá.
ou para os Estados Unidos. Então, por exemplo, a gente tem o Quebec, a gente tem a New Brunswick, a gente tem a Ontário. Então, a gente não fecha as portas e vê, olha, a gente vai tentar... O seu plano de imigração é você ir para o Quebec, já que você tem um bom francês. Se não funcionar, você sai do Quebec, pega a tua experiência de trabalho no Quebec e leva para Ontário com o teu nível de francês, com a tua experiência de trabalho, a gente aplica para o Express Entry. Então, a gente tem que ter um pouco de flexibilidade e manter as portas abertas. Não existe uma receitinha de bolo, mas a gente tem que sempre ter opções A a Z, como eu sempre digo para meus clientes, e mais opções e mais portas a gente abrir, melhor. Entendi. Então, deixar as coisas sempre mais amplas, né? Então, analisar o país num todo, não ficar focado em uma província, talvez. Ou um programa de imigração. A gente tem que ser flexível, a gente tem que ser muito flexível, que eu sei que é difícil. E toca num aspecto também, Evandro, que todo brasileiro que está passando na imigração já sentiu que é saúde mental durante o processo. Dá muita ansiedade, dá muito incerteza quando você está passando um processo. Você envia um processo no papel, você não sabe, o governo recebeu ou não. Como é que eu vou saber? Eu posso abrir uma conta no banco? Renovo meu aluguel ou não? Quero um carro, mas eu não tenho dinheiro para fazer o leasing, porque eu não sou ainda residente. Cartão de crédito. Matricular filho na escola, no Quebec, em inglês, mas depois vou ter que falar para francês, mas não sei se eu vou ficar. Então, tem muita incerteza, que dá muitos assim, problemas, não problemas, mas afeta muito a saúde mental dos imigrantes. E isso eu realmente entendo. E mantendo a flexibilidade em sabendo que as coisas podem mudar, talvez ajude um pouco a entender e abraçar essas incertezas como um fato indispensável na imigração. Sim, e eu como imigrante aqui, né, há pouco tempo, eu sinto muito isso, né, essas incertezas, né, que de fato o processo tá lá, a gente sabe que tá lá, mas quando virá o resultado é uma resposta que a gente não tem como confirmar, né, a gente tem as previsões, e diante disso, indo para uma pergunta um pouco mais além, que eu não sei se tu tens condições de falar, se tu não tiveres, não tem problema algum. Existe algum tipo de movimentação política ou da própria advocacia para agilizar e para deixar isso mais ainda em evidência em um sistema mais claro, ou discutir algumas coisas com o governo, falando, olha, se vocês tivessem de fato um sistema onde isso ficasse de forma clara, passo a passo, ajudaria até na questão mental do imigrante, né? Porque são várias coisas ligadas, porque o imigrante ele fica muito refém daquilo que não vê. Quem trabalha com a imigração, por vezes, não tem acesso efetivo a cada passo que está acontecendo, e o governo, por vezes, se agrada disso, né? Ele deixa ali, não, eu vou trabalhando conforme eu preciso e tudo mais. Eu não sei se existe alguma manifestação entre deputados, advocacia, alguma coisa assim nesse sentido. Existe, Evandro. Existe? A gente está chegando a um tempo agora, nos processos de imigração, onde eles estão sendo absolutamente ridículos. Não dá para continuar assim. A gente está chegando no assim, um copo d'água, um problema que está prestes a explodir. O governo tem mais de 2 milhões de processos a serem processados. Hoje, 2 milhões. A gente está 2 milhões de processos. Sabe o que isso quer dizer? Que tem mais de 4 milhões de pessoas que estão esperando uma decisão governamental em relação aos processos de imigração temporária e permanente. São pessoas... Exato, são pessoas que querem criar raízes e não estão conseguindo criar raízes no Quebec, no Canadá, por causa das incertezas do programa de imigração. Então, como é que você quer que o imigrante aprenda francês, deixe de ganhar dinheiro para se matricular no curso de fazer francês, se você não sabe se você vai ficar aqui? Vamos dizer, two ways, são 2 lados da moeda, né? Você exige uma coisa do imigrante, mas você não dá nada em retorno. Em retorno que eu quero a certeza que o meu processo vai ser aprovado, que o meu processo está em processo. Eu já vi muitas assim, histórias de terror de imigração, mas já vi casos de processos que estão sendo processados 2, 3, 4, 5 anos, e depois de 5 anos o processo é retornado por causa de um erro do agente de imigração. Processos de cidadanias que estão em processo desde 2017, porque o governo perdeu o processo.
Então, existe um movimento muito grande com os advogados de imigração, com os políticos, em dizer para o governo que o tempo de processo agora está chegando no momento onde não está mais sustentável. O que o governo está fazendo? A resposta do governo agora é uma resposta que eu altamente discordo, não quero entrar em política, mas esse governo de agora está colocando muito band-aid, solução band-aid. Então, por exemplo, cria um portal aqui, cria outro portal aqui. A gente tem mais de 60 portais de imigração, de vez de ter um portal único e centralizado. Então, está a situação da Ucrânia. Tira o pessoal que está processando as permissões de trabalho no Canadá para trabalhar com o pessoal da Ucrânia, no visto de imigração, do visto de visitante da Ucrânia. Então, o pessoal da Ucrânia está sendo, estava sendo processado em 3 dias, com permissão de trabalho está sendo processado em 6 meses. Então, o que o governo está fazendo uma política de imigração agora muito reacionária? A imigração é assim, olha. Tem momento que vai mais rápido, tem momento que está demorado, a gente grita para o governo agiliza. 2 anos atrás, para tempo de processo para quem tem um CSQ, que está aplicando para o governo federal, era em torno de 30 meses. Agora está em torno de 12 a 14 meses, porque a gente reclamou tanto. Coisa boa. Exato, sendo mais rápido. Então, mais a gente reclama, mais o governo reage, só que a gente não pode ter, no longo prazo, a gente não pode ter uma política de imigração reacionária. Sim. E é isso que a gente está tendo agora, mas eu tenho fé que vai mudar. A gente está chegando no limite do tempo, a gente tem muita matéria está saindo. Eu estou fazendo muita entrevista, em fato, sobre a crise que está tendo na imigração do Canadá. Mas eu acredito que o governo vai mudar em breve, ele está caminhando. O que me dá o maior medo é a situação econômica agora. Como advogada de imigração, eu sei que a imigração depende da economia, e eu não sei como essa inflação que está alta, como a situação econômica do Canadá agora vai afetar a imigração. Até a imigração pode ser algo que pode salvar a economia ou algo que pode ser diminuída, afetada com a economia. A gente tem que ficar de olho nisso. Entendi. Até só para deixar claro, desses pontos que tu levantaste, ninguém aqui é contra a entrada dos ucranianos, né? Mas sim que o sistema seja regularizado e equilibrado, né? Que haja um respeito tanto para os ucranianos e um respeito para aqueles que estão já com o processo tramitando, né? Com o processo ativo. Você falou bem, Alexandra. Não, a gente trabalhou com vários processos do pessoal que está na Ucrânia, empresas que estão trazendo o pessoal que está na Ucrânia. A gente tem 3 aviões agora que estão vindo do governo. O governo do Canadá fechou 3 ou mais aviões, está indo para a Ucrânia, pegar os ucranianos e trazendo para cá. Super bem esse processo. Que coisa boa. É muito bom essa política, essa reação do governo em relação à situação da Ucrânia. Tem mais de 5 milhões de pessoas que estão sem casa. Os relatos que eu tenho dos nossos clientes que estão na Ucrânia, assim, dói o coração. Mas a gente não pode esquecer, Evandro, que a gente tem refugiados no mundo todo. Sim. E a gente não pode esquecer que a gente tem conflitos de guerra e possíveis reclamações de genocídio no mundo todo. A gente tem a situação do Iêmen, a gente tem a situação da Palestina, a situação dos tibetanos. Então, eu gostaria de ver programas similares para outras pessoas que estão sofrendo tão como os ucranianos. Bem pontuado também, né? Não é só... Não, eu tenho que cuidar também. Não são os ucranianos, né? É toda a população que sofre, que vive uma situação complicada, deve ser acolhida, né? Exato, exatamente. É mais uma disparidade, assim, gostaria de ter uma igualdade se chama, em relação aos programas de humanitários, porque o Canadá está liderando o programa da Ucrânia. Parabéns, eu estou muito orgulhosa do Canadá, mas eu gostaria de ter esses programas para as outras pessoas que estão muito necessitadas. Que haja um equilíbrio, né? Uma outra pergunta que nem... Voltando agora para o nosso público, um pouco mais brazuca, né? Me diz uma coisa, assim, Viviane, não sei se existe, e até uma questão de informação, e da mesma forma, se tu achar que não deve falar, não fala, tudo mais. Se uma pessoa vem para cá e fica ilegal, em algum momento, ele pode pedir algum auxílio para o governo canadense para buscar essa legalidade dentro do país?
para deixar de ser ilegal e se tornar legal aqui dentro? É uma boa pergunta. Depende da situação da pessoa, depende de como a pessoa se tornar ilegal e depende até a definição de ilegal. A gente tem ilegal pessoas, estudantes que estão trabalhando mais de 20 horas por semana. Isso é ilegal. A gente tem trabalhadores que saíram do trabalho e estão trabalhando para outra empresa onde não deve ser. A gente tem visitantes que ficaram mais tempo do tempo de visitante do devido. Tem visitantes que estão trabalhando. Então, depende do conceito do que é ilegal. Porque você pode ter sua estadia legal, mas sua atividade ilegal. Você pode ter sua estadia ilegal e o que você está fazendo no Canadá é legal. Então, depende da questão da ilegalidade. Depende, e também a questão do recurso, como é que a gente pode estabelecer, regularizar o seu processo, depende também do seu grau de irregularidade, depende do quanto tempo você está no Canadá, suas atividades, sua situação. Então, existem programas, e algo que, assim, muita gente pensa, mais tempo eu vou ficar, vou esquecer, vou continuar até ser pego. Não é uma boa filosofia, mas você não é, mas você tem que ser proativa em relação ao seu caso. Tem casos que a gente consegue consertar, pedir um pedido humanitário, mas você tem que ter um bom advogado, um bom profissional de imigração, tem que correr atrás. Não existe você fica ilegal no Canadá, vai ser perdoado, vai acontecer tudo assim, não, vai ter consequências que vão ter que ser sofridas, mas é possível regularizar. Entendi. Então, na verdade, você que está ilegal, que automaticamente a pessoa não vai se manifestar, né? Acredito eu. Né, mas... no comentário. Imagino que ela não venha fazer isso. Mas, então, procurar de fato um profissional de imigração, né? Procurar. E eu deixo bem claro que, como advogada, eu tenho o sigilo, né? O sigilo do sigilo confidencial. Então, se alguém vier para mim com um problema, vamos dizer, eu não faço representação de criminal, mas uma pessoa dizendo, olha, eu matei uma pessoa, eu não posso dizer para o governo que essa pessoa matou, é o sigilo, meu dever profissional. Então, só se minha vida estiver em risco, eu estou sendo acusada de matar essa pessoa, então eu posso revelar esse segredo. Então, se uma pessoa vier para um advogado de imigração e falar, olha, eu estou ilegal, foi isso todo o tempo, o advogado vai ter o seu companheiro e a pessoa vai te ajudar, vai ficar ao teu lado. Então, não hesitem em conversar com um advogado, porque o advogado vai te ajudar, e tem a obrigação de manter o sigilo em relação à tua situação. Eu acho isso bem importante pontuar. Pode acontecer, né? A gente está aqui falando uma situação hipotética, da pessoa ter medo, efetivamente, de buscar uma ferramenta. Então, esse ponto que tu colocaste, eu acho que ele é bem importante, que o advogado é uma ferramenta de auxílio, né? Então, ele está ali para auxiliar. E, a partir disso, não precisa ter medo desse profissional em revelar, e, na verdade, precisa revelar os seus segredos para que ele possa, efetivamente, te auxiliar a desanatar esse nó. Exato. E é outro ponto importante, porque existem vários profissionais de imigração agora. Eu recomendo fazer uma pesquisa e ter certeza que você está falando com um profissional qualificado, porque no Canadá tem advogados que podem atuar com imigração, tem consultores que podem ajudar no processo de imigração só. Não existe despachante de visto que é autorizado, pessoas que podem dar conselhos de imigração são advogados ou consultores. Advogados têm que ser qualificados numa província do Canadá e consultores têm que estar registrados no college, na ordem profissional dos consultores. Se for procurar uma ajuda profissional, procurem pelo menos com uma pessoa que o governo regulariza. Sim. Para que haja um controle e uma segurança, né? Exato, é importantíssimo. Segurança. Para uma segurança é a questão assim, grande da minha prática, eu diria que 30%, 40% são consertar processos que foram mal preparados. Mal instruídos. Acontece e acaba atrasando a vida do imigrante, infelizmente. Exato. Atrasa a despesa e tudo mais. Viviane, a gente vai ter que ir indo para a fase final da conversa.
Eu gostei muito de bater esse papo rápido. Foi super rápido, mas foi ótimo. Foi demais. Sim, Né? não foi. Eu gostei de agradecer, mas antes de me despedir de ti, eu quero que tu passe os teus contatos, tá? Teus contatos comerciais, os contatos que tu queira deixar disponível para aquelas pessoas que vejam esse pequeno vídeo, mas eu acredito que com conteúdo, que eles te localizem, né? Onde te acham, não sei, quais são aí os teus contatos, Viviane, por favor. Obrigada, Evandro. O nosso site é www.mobilities.ca. E, Evandro, se você puder colocar aqui embaixo, não sei se você pode. Vou colocar. É ótimo. Então, coloca no link para as pessoas entrarem, mobilities.ca. O nosso e-mail é info@mobilities.ca. A gente está em Montreal, a gente já tem para o Canadá todo. É importante você ter se eu fosse dar um conselho para as pessoas, tenha acesso ao seu processo. Saiba o que está acontecendo no seu processo. Tenha um controle do teu processo. Isso é super importante. Mesmo que outro profissional, que você tenha uma pessoa que está te ajudando no teu processo de imigração, é importante você ter uma boa relação com essa pessoa e saiba o que está acontecendo no teu processo. A questão, o governo faz erros. Eu já vi vários erros do governo que os nossos clientes têm que sofrer. Então, tem um bom controle do teu processo. E a gente está aqui para te ajudar. A gente está aqui para divulgar informações, para dar o conteúdo, o que eu puder para ajudar pessoas, não só com a consulta, virar nosso cliente, mas então um site do governo que pode ajudar, dar um pouco de esperança para as pessoas que estão numa situação onde não vê a luz do túnel. A gente tenta ajudar nesses casos também. Então, Evandro, muito obrigada por nos ter aqui hoje. Foi um prazer, assim, falar com você, falar em português de manhã, bem cedinho. Obrigada pelo teu tempo. Nossa, eu acho que foi muito produtivo. Pena que tenha sido curto, mas eu acho que a gente vai poder, sim, conversar outras vezes, em outros momentos, até para explorar um pouquinho mais, talvez, de cada um desses aspectos. Porque, bem ou mal, a gente falou da vida comercial das pessoas, das possibilidades e das diferenças entre Estados Unidos e Canadá, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais para aqueles que têm interesse em vir investir fora do Brasil. Principalmente os que estão nos Estados Unidos. Eu tenho muito interesse de brasileiros que estão nos Estados Unidos nessa situação irregular e querem vir para o Canadá, regularizar ou começar a vida. Estão acostumados com os Estados Unidos. Passaram 10, 15 anos nos Estados Unidos e não conseguem voltar para o Brasil por uma questão do jeito da vida, assim, do way of living. Então, o Canadá é uma boa alternativa para essas pessoas e ele tem muito interesse nessa mudança migratória do brasileiro no Canadá para brasileiros dos Estados Unidos para o Canadá. É uma possibilidade. E eu gostei muito da tua vista. Tu tá no centro, né? Sabe onde é que eu tô? Pra quem tá em Montreal, você tá em Montreal, né? Você sabe onde é que eu tô? Sabe onde é que é o Winners em Montreal? Sim. Aquela debaixo da terra, que tem Dolorama. Pronto, eu tô naquele prédio grandão. Que maravilha. Olha é aqui. Muito bonita a vista. Coloca a minha mão pra pegar. Mas aqui é o Scotia Tower, McGill tá lá, tá pra cá. E tô no prédio da Winners, onde tem a Indigo, a livraria, para aquela praça de alimentação que tem uma fonte grandona. É o nosso prédio. Então... O shopping é embaixo, né? O shopping embaixo, se você pegar os elevadores, a gente está no 27º andar. 27º. Eu conheço bastante ali. 1.500 McGill, 1.800 McGill. 1.800, exato. 1.800 McGill. Conheço bastante. Que barbaridade. Viviane, obrigado pela atenção, desculpa atrapalhar teu dia, obrigado pela tua agenda, obrigado pelas informações. Seja bem-vindo ao nosso canal e espero te ter aqui mais vezes. Obrigada, Ivan, foi um prazer falar com você hoje. Felicidades, boa semana e ótimo dia. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau.